Olá, gente, como vai? Nosso programa começando, graças a Deus, eu fico ansiosíssima para a gente ter mais uma aula, mais encontro, mais um momento em que a gente possa descobrir verdades. Que se não for um programa, a gente demora às vezes para achar, né? Estamos aqui contando com a presença de nossas mestras. Agradeço, professora Amélia, mais uma vez estar conosco. É muito bom estar aqui. É ótimo, né? É ótimo. É muito bom. Professora Ieda, muito obrigada. Gratidão pelo convite. Gente, eu digo assim, a mais felizarda sou eu, né? Você já pensou? Aula particular com essas duas mestras? A gente aprende junto, A gente Ana. aprende junto. A gente aprende. Então, eu convido você a não perder essa oportunidade também de estar conosco, vivenciando esses momentos, descobrindo. Olha, nós estamos descobrindo um Samuel que eu não fazia ideia que existia, um Samuel assim diferente daquele Samuel, estou aqui, Senhor. Né? Quando criança, a mãe chorando, pedindo. E agora nós estamos vendo já um Samuel que deixa de ser juiz e passa uma nova fase de profeta. Então, eu vou pedir, antes da gente iniciar o nosso capítulo 10 desse primeiro livro de Samuel, Amélia, você faz um pequeno retroceder para a gente tomar pé da situação, para a gente lembrar o que foi que aconteceu no capítulo anterior? Então, no programa passado, nós lemos, conversamos bastante, né, sobre o capítulo 9 do livro de 1 Samuel. O capítulo 9, ele fala que aparece uma história que Saul é lindo, maravilhoso, mais alto que todo mundo, né, e que o pai dele pediu para ele sair procurar jumentas que tinham saído da roça deles. Ele leva um ajudante e caminha um caminho, não acha uma jumenta, e quando pensa em voltar, aí ele fala, vamos voltar, porque acabou o pão, acabou tudo. Aí o ajudante dele, que aí no texto fala, um adolescente, fala, olha, tem um homem aí, um vidente, que pode nos ajudar a dizer onde a jumenta estão. Mas aí ele fala, nós não temos nada para dar para ele, acabou tudo, né? Aí ele fala, mas eu tenho um quadro de ciclo de prata, vamos lá. Eles vão caminhando, encontram duas moças na porta da cidade, perguntam, vocês já viram o vidente? Ah, ele está chegando aí, pode ir lá que você vai encontrar. Aí quando o Samuel vê, Samuel o reconhece porque Deus tinha falado para Samuel que o jovem vinha procurá-lo. E Deus fala para ele, é esse jovem aí. Aí ele o acolhe, jantam juntos e nós terminou o capítulo 9 dizendo que ele pede para Saul ficar, mandar o amigo ir para frente, andando e ficar, porque ele tem alguma palavra de Deus para dizer para ele. E agora no capítulo 10 vai dizer. Isso, agora entrando no capítulo 10, vamos ver o que vai acontecer. Eu proponho, quem tem a Bíblia na mão, acompanhar essa leitura. Nós vamos fazer do versículo 1 até o 8º, mas eu vou um pouquinho mais atrás, que é o finalzinho do 9, que vai tratar da sagração de Saul, só para a gente não perder essa introdução. Ao raiar da aurora, Samuel chamou Saul no terraço e disse, levanta-te, vou deixar-te partir. Saul se levantou e Samuel e eles saíram juntos para fora. Tendo eles descido até os limites da cidade, Samuel disse a Saul, manda ao jovem que passe adiante de nós. Este passou adiante, tu, porém, espera para que eu te faça ouvir a palavra de Deus. Então Samuel pegou o frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, abraçou e disse-lhe, não foi Yahvé que te ungiu como chefe de sua herança? És tu que julgarás o povo de Israel e o livrarás das mãos de seus inimigos ao redor. E este é o sinal de que Yahvé te ungiu como chefe da sua herança. Hoje, quando me deixares, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim, em Selsa, e eles te dirão, já encontraram as jumentas que fostes procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas, está aflito por tua causa e diz, que terá acontecido ao meu filho? De lá, indo além, chegarás ao carvalho do Tabor, encontrarás 3 homens que vão a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 pães, o último um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão suas oferendas. E te darão 2 oferendas de pão que aceitarás. Chegarás então a Gabaá de Deus, onde estão os prefeitos dos filisteus,
E acontecerá que, entrando na cidade, defrontarás com um bando de profetas que vêm descendo do lugar alto, precedidos de harpas, tamborins, flautas, cítaras, e estarão em estado de transe profético. Então o Espírito de Yahvé virá sobre ti, e entrarás em transe com eles, e te transformarás em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, age de acordo com as circunstâncias, porque Deus está contigo. Descerás antes de mim a Gilgal, e logo irei ter contigo para oferecer holocaustos e imolar sacrifícios de comunhão. Esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo e te mostre o que deves fazer. Vamos parando por aqui, porque já tem muita coisa a ser entendida aqui, né, Ieda? A gente vai ver que Samuel acaba sendo, então, não só um vidente, mas esse homem que vai fazer a sagração de Samuel. E eu me lembro que hoje, de Saul. Samuel sagra Saul. Eu me lembro que hoje esse termo sagrar se usa mais para bispos, quando eles vão ser sagrados bispos, é essa terminologia que se usa. Interessante. Como se fosse um consagrado, né? Um consagrado, consagrado. Num elevado ungido. Num nível mais elevado. Sim. Então, antigamente, então, em Israel, o rei, ele era ungido por um homem de Deus. Então, nós vamos ver aqui o primeiro rei de Israel sendo ungido pelo homem de Deus, que é o profeta Samuel. Né? Aí nós vamos ver, então, um ritual de sagração, de unção do rei. Essa sagração, esse rito, dá ao rei um caráter sagrado. Isso. Né? Alguém que está a serviço de Deus, o ungido de Javé, o vassalo de Javé, a figura do rei. Então, nós vemos aí no versículo 1, que ele pega um frasco de azeite, derrama sobre a cabeça de Saul, né? Abraça-o. Esse abraço, nessa tradução de Jerusalém, usa o termo abraça, mas na Bíblia peregrina ele usa o termo beijo. Tá. Né? Então, aí a unção do rito sacramental aqui é o óleo. Esse óleo, ele tem um significado, o azeite. O azeite, ele capacita o homem para a missão. Então, ele é usado é como se fosse, aquele azeite penetra a pele com uma força divina. Ele vai ter agora, o rei vai ser ungido, vai ter a força divina, né? Vai ser capacitado por Deus para essa missão de governo, de governar, de ser o líder, de ser o chefe político, de ser o chefe militar de Israel e de fazer com que essa sociedade esteja inserida no projeto de Javé, não se desvirtue também. Então, nós estamos vendo aqui essa sagração, a utilização do óleo na cabeça. Né? Esse beijo, esse abraço é o reconhecimento oficial depois da unção. Né? De que Saul, então, é oficialmente reconhecido como rei sagrado. Depois aqui nós vemos, então, né, o sinal de que Yahvé te ungiu como chefe da herança. Então, todo esse rito sagrado é para dizer, então, que o rei... Só os dois, né? Só Samuel e ele, por enquanto. Por aqui está. Né? Ele e Samuel. É isso que ele tem que falar para Samuel. É isso que ele tem que fazer com Samuel. É ungir ele. Tudo que o profeta Samuel está fazendo com Saul é aquilo que foi determinado por Deus. Tá. Né? E aí, então, nós temos também alguns sinais externos, né, que comprovam uma transformação operada em Saul. Aqui está dizendo, né? O primeiro, o caso das jumentas. Então, ele encontra jumentas. Logo em seguida, depois da consagração, resolve essa questão da perda da jumenta, né? Resolve esse problema familiar. Né? Por quê? Esse jovem rei, ele tem coisas mais sérias para fazer. Outro sinal externo da comprovação e transformação de Saul, que foi operado por Deus,
é um reconhecimento popular, as oferendas aqui que ele fala, né? Mais em frente, ó. Chegarás ao carvalho de Tabor, encontrarás 3 homens que vão a Deus em Betel, e aí vão fazer as oferendas de 3 cabritos, 3 pães, né? O vinho. Eles te saudarão, né? Com 2 oferendas. Então, é um sinal também de reconhecimento, de transformação operada. Então, eles vão oferecer já para Saul, né, essa oferta sagrada. Outro sinal de transformação ocorrida, depois da unção ocorrida em Saul, é o transe profético, né, o êxtase. Ele encontra um grupo de profetas aí que estão, vamos dizer assim, bem... alegres, cantando, né? gesticulando, estão em transe religioso. Seria um transe profético aqui. E ele também se embala com aquele transe, né? É aquela coisa assim, quando eles vêm dançando, cantando, né, aquilo empolga todo mundo e todo mundo entra, contagia. E Saul é contagiado também por isso também, né? E ele entra em êxtase também, Saul. É sinal de que houve uma transformação nele e que Deus está com ele. E que ele vai ser movido pelo Espírito do Senhor. É interessante que no finalzinho, aqui no versículo 8, ele fala, espera, calma, né? Espera 7 dias até que eu vou estar contigo e mostrar o que você tem que fazer. Então, tudo está sendo conduzido por Deus, através do profeta, que é instrumento. Então, na verdade, a perda das jumentas é porque precisava acontecer a unção de Saul pelas mãos de Samuel e não tinha nem como acontecer isso a não ser uma justificativa como essa. Quer dizer, nada Motivo é por acaso. de encontrar. E quem vai atrás de Samuel é quem? Saul. Exatamente. Saul, porque ele está procurando alguém para dizer para ele, mas aonde que está? Eu estou com um problema familiar, né? Meu pai perdeu as jumentas. Quem que vai me ajudar a achar? Eu preciso, meu pai precisa estar preocupado com as jumentas. Na verdade, não. Aquela vai em viagem busca. era para ele buscar a unção que ele precisava receber. E eu vejo assim, esses pequenos detalhes na nossa vida de hoje. Que a gente não se angustie, não entre em desespero quando coisas saem do ritmo normal da nossa vida. Às vezes a gente, eu vou ter que ir agora atrás de tal coisa que eu não achei, tal coisa que meu pai e minha mãe pediu para fazer, isso não estava no meu programa. Gente, às vezes Deus está precisando de você em outro lugar e use dessas desculpas, porque o Senhor age sempre em todos os tempos conforme aquilo que Ele quer no momento, né? Então, aqui o texto vai levando como se fosse um por acaso, uma coincidência. Mas, na realidade, está dentro dos planos de Deus, de um programa que Deus tem para o seu povo, algo que é melhor para o povo. O plano de voo já tinha acontecido, o plano de voo era esse. E é interessante que você fala quando a gente passa por essas coisas, né? De repente está tudo tranquilo, tudo em paz e acontece algum fato que te tira a estabilidade, que você fica preocupado, que você tem que ir atrás. Geralmente eu pergunto assim, mas o que Jesus está querendo de mim? E a gente se aborrece logo de cara. Às vezes você fica triste, né? Fica triste, perdeu a jumenta, e agora? O que nós vamos fazer? Muitas vezes se leva um tempo para a gente encontrar a resposta. Mas Deus tem os seus propósitos na nossa vida. Exatamente. Continua fazendo em nossa vida o mesmo que fez na vida de cada um deles. Mas vamos seguindo o versículo 9, nós vamos encontrar então, entender a volta de Saul, como é que se deu. Assim que voltou as costas para deixar Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se verificaram naquele mesmo dia. Partindo dali, chegaram a Gabaá, e logo um grupo de profetas veio ao seu encontro. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele entrou em transe com eles. Quando os que o conheciam de longa data o viram profetizando com os profetas, diziam uns aos outros: que terá acontecido ao filho de Cis? Está também Saul entre os profetas? Um do grupo perguntou: e quem é seu pai? É por isso que se tornou um provérbio a frase: está também Saul entre os profetas? Assim que voltou do transe, Saul chegou ao lugar alto. O tio de Saul perguntou a ele e ao jovem: aonde fostes? Buscar as jumentas, replicou ele. Não as achando, fomos ter com Samuel. O tio de Saul disse-lhe então: conta-me o que foi que Samuel vos disse.
Saul respondeu ao seu tio: ele nos deu somente a notícia de que as jumentas já haviam sido encontradas, e não tocou em nada do que Samuel lhe havia dito sobre a questão da realeza. Outro teria chegado, já teria dito assim: olha aqui, eu agora sou rei, viu? Acabei de ser sagrado rei ali pelo Samuel e eu estou muito feliz, eu já dancei, eu já toquei a cítara, eu já participei com todos, entrei em transe, mas não, ele foi altamente discreto, né? Ele vai esperar que as coisas de Deus sejam anunciadas pela própria boca de Deus ou pelo entendimento de cada um deles, né? É interessante o texto, porque lá Samuel fala, espera 7 dias. Mas aí, olha como o texto vai conduzindo. Assim que Samuel, que ele voltou às costas e começou a andar, Deus mudou o coração. Como que, já está agindo, né? E todos esses sinais aconteceram no mesmo dia. Então, ele encontrou os profetas, né? Teve um encontro, o Espírito de Deus veio sobre ele, então ele também entrou em transe, cantou, dançou e profetizou. Aí aqueles que conheciam ele, está perto de casa já, conheceram há muito tempo, falaram, uai, o que está acontecendo com esse menino? Né? Não é o filho de Cis? Aí quem é seu pai? Por isso aí vem a questão do provérbio, a frase, está também Saul entre os profetas. Assim que ele volta do trânsito, ele já chega lá e o tio pergunta para ele, né? Onde você foi? Fui buscar a jumenta do meu pai. Não achamos a jumenta, vamos conversar com Samuel. O que Samuel falou? Ele só falou que a jumenta tinha sido encontrada. E ficou quieto. Ficou quieto. Uhum. Então, a gente já percebe no texto que já teve uma primeira unção. Então, a gente leu lá, a primeira unção foi quando Samuel já pegou o frasco de azeite e ungiu sobre ele. Vai acontecer outras coisas agora durante o texto. Então, só ele, é o que você fala, só ele sabe, ele não contou para ninguém. Aí, lógico, se contasse, ninguém ia acreditar também, né? E essa unção, ela já é manifestação aqui, porque ele mudou o coração de Saul. Mas agora a gente vai ler outro que a gente vai ler agora. Tanto que ele mudou até a parte, não só o coração, mas a parte externa também. Mas será que ele virou um profeta? O que aconteceu com ele que ele está diferente? E as jumentas? Você encontrou a jumenta? Você não está preocupado com o que aconteceu? Então ele, com a sabedoria já do Espírito de Deus que estava conduzindo, ele deixou as coisas acontecer no seu tempo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Né? E nós também, Deus tem esse poder também de transformar a nossa vida, de transformar o nosso coração. Eu tenho um antes de Jesus e depois de Jesus. Né? E o engraçado é que eu vejo essas histórias, a gente pensa que essas histórias estão limitadas no tempo antes de Cristo. Isso aqui é o momento em que Deus falava com o povo. E como foi a Amélia contava, né? Gente, ele continua falando conosco, né? Ele continua nos dizendo, olha, tudo que você precisar, vem até mim, busca a mim, eu estarei aí com vocês para te orientar. E ele não se nega a isso, é que a gente não o busca, né, Amélia? Não, a gente tem que estar preparado, a gente já falava antes, né? Olhos, ouvido, coração. Às vezes a gente fala, não, eu tenho fé, eu acredito em Deus, tudo vai dar certo, mas a gente não acredita. A gente entra em parafuso, a gente pensa e parece que a gente sofre, aí passa uns tempos, tudo acontece. E a gente fala, eu falo assim, mas tu anta demais. Era só esperar. A gente tem que aprender, porque o nosso tempo não é o Cronos, né? É o Kairos, o tempo de Deus. E a gente tem que aprender a esperar. E na hora certa acontece. E pode também não acontecer, mas outras coisas vão surgindo, né? Tem que aprender a escutar Deus, né? E acreditar. É difícil quando você está no apuro, você ficar, eu acredito, é complicado. Mas a gente tenta, a gente vai tentando. É uma busca diária, né? Uma busca diária. Eu acho que falta muito a intimidade realmente com Deus. Essa intimidade tem que ser uma intimidade diária, constante. E não só quando eu preciso, porque senão você depois não sabe nem onde está Deus aqui. Será que Deus está só naquela sala? Será que Deus também está aqui? Quer dizer, a gente vai se limitando a esse encontro com Deus, não percebe que Ele é onipresente, onde você estiver. Se você cria essa amizade, essa comunicação, você tem mais facilidade de buscar nesses momentos de destemperança. A gente pega o exemplo assim, Ana, você tem seus filhos, eu tenho os meus, cada um tem seus filhos. O que a gente quer?
Se o filho é parceiro, é parceira da mãe e do pai, se ele conta as suas conquistas, se ele conta, é muito mais fácil você ouvir seu filho e ajudar. Porque se ele não conta e você fala, mas os filhos não ligam o que você está falando, né? Mas aí, se ele é parceiro, parceira, se te conta as coisas que estão acontecendo na vida, há um constante diálogo entre você e seu filho e sua filha. É mais fácil de ajudar. Quando um se fecha, ou os pais se fecham, ou o filho se fecha, fica mais difícil. Aí vai ter um momento que vai ter que se encontrar, mas que pode ser evitado. Então, a gente com Deus tem que ser assim também. Não falamos que Deus é pai, que Deus é mãe. Então, vamos conversar diariamente, escutar o que tem a dizer. É verdade. E o texto mostra para a gente aqui que nós temos um Saul antes da unção, né? E um Saul depois da unção. Que aguarda o tempo, o desenrolar das coisas no tempo de Deus. Peço para você esperar um instantinho. Vamos conhecer esse Saul, este Saul depois da unção. Já voltamos. Ok, voltamos. Nós estamos para recordar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10º. Vamos entrar agora na questão do sorteio. Vai haver um sorteio, vamos tentar entender no versículo 17. Samuel convocou o povo a Yahvé em Masfa e disse aos israelitas: Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: Eu fiz Israel subir do Egito e vos libertei da mão do Egito e de todos os reinos que vos oprimiam. Vós hoje, no entanto, rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos salvara de todos os vossos males e de todas as angústias que vos afligiam, e lhe dissestes: Constituí sobre nós um rei. Agora, pois, comparecei diante de Yahvé por tribos e por clãs. Samuel mandou que se apresentassem todas as tribos de Israel, e tirada a sorte foi escolhida de Benjamim. Mandou que a tribo de Benjamim se aproximasse, dividida por clãs, e o clã de Metre foi sorteado. Mandou então que se aproximasse o clã de Metre, homem por homem. Depois Saul, filho de Cis, foi apontado no sorteio. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então Yahvé: Algum outro veio para cá? E Yahvé respondeu: Está ali, escondido no meio das bagagens. Correram a buscá-lo e ele se apresentou no meio do povo. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Samuel disse a todo o povo: Vedes agora a quem Yahvé escolheu? Não há quem se lhe compare entre todo o povo. Então todo o povo gritou: Viva o rei! Samuel expôs ao povo o direito da realeza e o escreveu no livro que depôs diante de Yahvé. Em seguida, despediu todo o povo, cada um para sua casa. Saul também retornou com ele a Gabaá, e foram com ele os valentes cujo coração Deus tocara. Os vadios, porém, disseram: Como poderá esse salvar-nos? E o desprezaram e não lhe levaram presentes, mas ele guardou em silêncio. Ai, Senhor, como esse povo de Deus não sossega, né? Parece que nada tá bom, né? Sucede um sistema, depois vem o outro, sucede mais o outro, e assim a gente está em contínua mudança, sempre clamando por um tempo melhor, e o tempo parece que nunca satisfaz, né? Nós estamos aqui num período de transição de um regime político, militar, né, do tribalismo para a monarquia. Então, nesse capítulo 10, do versos 17 até o 25, nós temos aqui a continuação da versão contrária à monarquia.
Então aqui nós vamos ver essa questão, a gente fala assim, mas ele já está eleito, Saul já foi eleito, já foi ungido, né, por Deus ali no capítulo anterior. E nós vemos aqui esse capítulo, nesse capítulo ele vai ser designado publicamente, né, e aclamado Novo rei. por todas as tribos como um rei. Então nós vemos que, primeira coisa, Samuel falou para ele que antes, né, espera, aguarda que eu vou te dizer o que você deve fazer. Parece que ele se escondeu aqui nesse momento. Parece. Nesse momento de sorteio. A Bíblia fala de sorteio porque o sorteio é um método das sortes sagradas, que é uma forma de consultar, né, e dizer que deixar a situação nas mãos de Deus, né? Que ele que governa as sortes, então. E aqui, então, vai se apresentar as tribos diante, ele convoca todo o povo, todas as tribos. A gente percebeu que ele foi ungido secretamente no capítulo 9. Sim. No início do capítulo 10. Sim. Ele foi ungido secretamente. Agora não, ele vai ser aclamado popularmente como sendo o rei de Israel, publicamente. Agora é oficializado. Agora vai oficializar ele como rei. Tá. Né? E aí passa as tribos, passa a tribo de Benjamim, e aí, mas aonde que está o rei? Né? E ele se esconde nesse momento, né? Parece que ele está com medo. Será que ele está com medo? Saul está com medo de ser aclamado rei? Né? E aí então, olha aqui o rei está aqui, e ele se destaca diante, o texto fala, né, que ele se sobressai a todo o povo de Israel, e Samuel apresenta ele como rei, né? Não, e diz assim, não há quem se lhe compare entre todo o povo de Israel. E todo o povo então aclama, viva o rei. Mas antes disso, a gente percebe que, né, alguém que é contrário à monarquia, o Senhor mesmo falando, né, que vocês pediram um rei, me abandonaram, né? Mas ele concede o rei, né, ele faz de quem memória de que eu que sou o rei de vocês. Eu libertei vocês do Egito, eu tirei vocês de lá. Ele faz essa memória. Né? Ele faz assim, vocês me rejeitaste, né? Tudo aqui eu salvei vocês na época de vocês estão me rejeitando e quer que constitua um rei entre vós. Né? Então ele manda, Yahvé manda com que apareça o rei diante de todas as tribos. E aí, então ele vai ser aclamado e vai fazer uma constituição, né? Vai ser por escrito aqui o direito da realeza. Lá no 25 ele vai falar que Samuel expôs ao povo o direito à realeza. Escreveu no livro, né, que depois rei, diante de Yahvé o direito do rei. Aqui, essa postura de Saul, parece denotar que ele não está querendo, ele não está afim de ser esse rei. Porque ele vai e se esconde no meio de bagagens. E é Deus, Yahvé, que diz, ele está ali, escondido ali, ó. O dedo duro foi Deus. Parece que Deus estava olhando ali. Tá, mas aí a gente lembra do profeta Samuel, que ele que é o instrumento, o mediador. Então, e ele de repente chega e diz assim, olha, tá, já que não tem outra saída, E tem a ala contrária, gente, como até hoje esse estigma existe, né? Você vê no versículo 27, eu acho muito forte. Os vadios. Não são vadios. São pessoas que não concordam com a monarquia, não queriam a monarquia. Não é todas as tribos que querem monarquia. Tem gente que não quer continuar firme no projeto de Deus. Mas então, e o texto chama, esses vadios não aceitaram ele. Né? Não são vadios de não fazer nada. É grupos que não querem, porque para eles o rei é Yahvé. Exatamente. Seguindo, gente, nós vamos entrar agora no capítulo 11, que vai falar para nós da vitória contra os amonitas. Vamos então acompanhando, né? Naás, o amonita, subiu para assediar Jabes de Galaade. Todos os habitantes de Jabes disseram a Naás, faze conosco um tratado e te serviremos. Mas Naás, o amonita, lhe respondeu, eu o farei convosco desta maneira. Todos vós
tereis vazado o olho direito e infligirei essa vergonha a todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe responderam: dá-nos uma trégua de 7 dias. Mandaremos mensageiros a todo o território de Israel, e se ninguém vier nos salvar, nós nos renderemos a ti. Os mensageiros chegaram a Gabaá de Saul e expuseram os fatos a todo o povo, e todo o povo se pôs a gritar e a chorar. Ora, aconteceu que Saul, ao vir de cuidar dos bois no campo, perguntou: que há com o povo que chora tanto? Contaram-lhe o que lhes havia dito os homens de Gabes. E quando Saul ouviu tais palavras, o Espírito de Deus caiu sobre ele e ele se encheu de cólera. Tomou uma junta de bois e os fez em pedaços e os mandou por mensageiros a todo o território de Israel com este recado: a todo aquele que não sair para o combate atrás de Saul e Samuel, assim se fará a todos os seus bois. Um terror de Yahvé se abateu sobre o povo e eles marcharam como se fossem um só homem. Saul os passou em revista em Bezeque. Contou 300.000 israelitas e 30.000 homens de Judá. Então ele disse àqueles mensageiros: dizei aos homens de Gabes de Galaade: amanhã, quando o sol aquecer, vos chegará uma salvação. Quando voltaram, os mensageiros deram a notícia aos homens de Jabes, os quais rejubilaram. Os homens de Jabes disseram: amanhã iremos a vós, e então fareis convosco o que vos aprouver. No dia seguinte, Saul dispôs o povo em 3 corpos, que invadiram o acampamento ao raiar da manhã e atacaram os amonitas até a hora mais quente do dia. Os sobreviventes se dispersaram, de modo que não ficaram 2 juntos. E aí, meninas, socorro, é tanta informação. Aparece aqui o povo de Amon, os amonitas, né? Porque eles estão cercados de reinos em volta deles também, né? E sofrem ataque sempre. Esse é um dos motivos que um grupo quer um rei para ter um exército também, para se defender. Então, e o que o rei fala para eles? Olha, vamos fazer um tratado, eu e vocês, né? E vocês vão me servir. Mas ele vai furar o olho de cada um, Para ter identidade. Que significa que vai ser meu escravo. Isso. Aí eles começam, pede 7 dias, e o povo está chorando, chorando, e Saul da terra dele escuta. Aqui tem uma coisa bonita. Saul foi escolhido por sorteio, mas ele está na terra dele. Não tem palácio, não tem nada ainda não. Está lá na terra dele. Aí fala que vai vazar o olho direito. E o povo está chorando, ele pergunta o que está acontecendo. E aí o povo conta para Saul. Aí fala que Deus encheu de cólera o coração de Saul. Ele ficou bravo. E o que ele faz? Toma uma junta de boi e corta em pedaço. Quer dizer, ele cortou e mandou um pedacinho para cada grupo dele. As tribos, para cada tribo, né? Para cada tribo. Olha, escuta bem, olha o que eu vou fazer com os bois de vocês se vocês não me aceitarem. Aqui a gente já percebe, ó. E o texto começando que Saul estava cuidando dos bois. Você vai perceber que quando o povo lá pediu um rei, o problema era, tinha gente nas tribos que já tinha comprado boi. Aí, quando você tem boi, tem mais poder. Tem mais poder. E assim, eles eram para viver como agricultores, pequenos rebanhos de ovelhinhas, não era para ter boi. Tá? Quando você tem um boi, você tem que cercar a sua propriedade. E isso, quem faz isso são a cidade e estado. O povo das tribos não tinha terra cercada. Então, os proprietários de boi, que começaram a juntar dinheiro e comprar boi, porque aí a nossa terra não tem cerca, né? Aí você compra o boi vem na minha terra, eu falo, oba, nós temos boi. Ela fala, oba, temos boi. Você fala, temos não, o boi é meu. Como é que você faz para segurar o seu boi? Você cerca a sua terra. Sim. Então aqui Saul tem boi. Está cuidando do boi quando ele fica sabendo. Aí ele pega 2 juntas de boi, corta em pedaços, são 12 tribos, em 12 pedaços, e manda para aquela tribo, para aquela, para aquela. Olha o que eu faço para quem não me aceitar, estraçalho todinho.
E para quem não vai combater com ele na guerra. Isso. Porque essa história do boi, que ele vai fazer em pedacinho, também ele chama o povo, quer dizer assim, não, tem tribo que fala assim, não, o problema não é meu, o problema é teu. É teu. Você que está brigando com os amonitas, porque era assim, cada um defendia o seu. Cada tribo se defendia como podia ali no seu território. Agora aqui não, ele unifica as tribos. Nós vamos juntos vencer os amonitas. Agora ele se Quem coloca não como vier rei. comigo, vocês, Como rei. israelitas, né, ele está falando como rei. Então, logo depois que ele é aclamado rei aqui, por sorteio, ele vai combater, ele inicia a guerra, né, e vai liderar, então, esse combate contra os amonitas. Então, a questão desse, ele falou, ó, se vocês não vierem juntar todas as tribos para combater os amonitas, eu vou fazer isso aqui com o boi de vocês, eu vou picar todos os bois de E vocês. você leu assim, né? Imediatamente eles se juntaram como se fosse um homem só. Homem só, porque, e olha só o exagero, eram 300 mil israelitas e 30 mil homens de Judá. Ó, se tivesse tudo isso aqui, ninguém atacava eles. E a gente percebe união que faz a força faz aqui. a força. É para dizer assim, Sozinho ele não ia conseguir. não adianta perguntar, mas eram 300 mil, 330 mil, então não. Isso é para dizer que se juntaram, ficaram tão fortes que parecia um exército, 330 mil pessoas. Um exército desse ninguém segura. Acaba com tudo. Então, esse trecho que você leu, então, ele vai dar início, então, a esse combate e ele vai sair vitorioso, Israel vai ser vitorioso, sinal de que ele foi realmente escolhido por Deus para ser o rei. Um elemento agregador do povo, né? Seguindo, então, o versículo 12. Então o povo disse a Samuel, quem eram os que diziam, Saul reinará sobre nós? Dize-nos os seus nomes e os condenaremos à morte. Mas Saul disse, ninguém será condenado à morte hoje, porque neste dia Yahvé realizou uma salvação em Israel. Depois Samuel disse ao povo, vinde e vamos a Gilgal e renovaremos ali a realeza. Todo o povo se reuniu em Gilgal e lá Saul foi declarado rei perante Yahvé. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão diante de Yahvé e Saul e todos os homens de Israel se entregaram a grandes manifestações de alegria. Agora ele é rei de verdade. E reconhecido pelo povo. Pelo povo. Então, unção, só ele e Samuel, escolhido por sorteio, alguns não aceitaram, agora todo mundo aceita e ele é proclamado rei perante Yahvé. Agora ele é rei. Tem três momentos, né? E era uma das funções do rei, né? A questão da ir para a guerra, na luta, defender o povo, defender seu território contra os ataques. Então, ele tem uma função interna, o rei tinha uma função interna e uma função externa. Nessa batalha aqui, nessa vitória, ele exerce, então, a sua função de rei, defendendo, liderando o povo também, a questão militar, né? Então, o rei tem essa função militar também. E a função interna do rei, ela é de fazer com que haja uma sociedade justa, né? Uma sociedade que não oprime o povo, que não escraviza o povo. Então, e voltando ao começo aqui, bem no comecinho do capítulo 11, que eu estou tentando entender, essa questão de vazar o olho, né? Na verdade, o Naás, que é o rei amonita, o dominador amonita, quer manter a unidade de seu povo, mas por uma deformidade física, né? Ele quer, a opressão chega a ponto de ter que aniquilar uma parte do corpo de seu soldado, de seu servidor. É como se fosse uma marca. Uma marca. Que, vocês me pertencem agora. Todo israelita vai ter um olho direito furado, sinal de que quem manda aqui somos nós. Somos nós. Ao passo que, para constituir um povo, Saul faz diferente. Ele tenta fazer entender que se vocês se separarem, se nós estivermos separados, é como um boi que se esquarteja. Nós vamos perder. Cada um com um pedaço que seremos nós, né? Cada um com um pedaço, cada um com uma forma de ver, cada um com segregado dos demais. Que povo é esse? Onde cada um toma uma decisão, cada um é de um jeito. Então, eu estou vendo aqui dois povos com duas atitudes bem diferentes, né? Um que quer ser povo, dominar pela
deformidade, vamos dizer assim, física, para ter a sua identidade, né? E o outro pelo entendimento de que a unidade se faz pela compreensão de que todos juntos podem ser mais fortes. É uma né? lição para nós aí. Também. A unidade faz a força. Ele sozinho, aclamado a rei só com a tribo dele, que era menor, a tribo de Benjamim, não ia dar conta dos amonitas. Então ele usou de uma forma até assim violenta, porque falou duro com o pessoal das tribos de Israel. Falou duro, teve uma fala muito difícil como rei. Se vocês não vierem se juntarem a mim, todas as tribos de Israel, nessa luta, eu vou picar todos os bois de vocês. Quer dizer, se a gente se juntar, nós vamos vencer. A gente precisa ter atitude. Precisamos ser unidos. É uma coisa que eu gostaria de dizer o seguinte: a Bíblia, então, ela traz essas duas versões sobre a monarquia, uma positiva e uma negativa. Isso. Porém, a gente sabe que a questão da autoridade política, da monarquia, ela vai ser muito importante a partir do momento em que o rei ele se torna realmente obediente a Deus, o poder. Vamos dizer que não só o poder real, mas um poder, uma autoridade, só é benéfica, libertadora e favorável ao povo se ela está a serviço, na obediência de Deus, a serviço do povo. Se essa autoridade política, então assim a monarquia ela é benéfica nesse ponto. A autoridade é benéfica desde que se haja essa obediência. Então é interessante que a Bíblia mostra os dois lados, o lado positivo e o lado negativo da monarquia. Mas o que é que vai sobressair? O lado positivo, depois nós vamos começar no capítulo 13, o reinado de Saul aqui no livro de Samuel. Saul ele vai ser desobediente e Samuel ele vai tirar ele do trono. E vai entrar então em cena a história do rei Davi, que ele sim que vai ser um rei, que ele vai ser obediente a Deus, a serviço do povo. E aí, então, Israel ele vai se transformar numa grande nação. Então, todas as decisões que a gente toma sempre tem um fruto, né? Tem um fruto a ser saboreado daquela decisão que foi tomada. Eu vi que com os amonitas houve uma grande tristeza entre eles, porque, afinal de contas, eles estavam sendo prejudicados na sua integridade física pela perda de um olho. Houve uma grande tristeza e um clamor. Já dentre o povo de Saul, há uma grande manifestação de alegria, porque eles, enfim, entenderam que a união de todos eles poderia trazer frutos muito maiores. E quando você percebe alegria no meio de um povo, ali houve um benefício. E lembrar que esse Naas, o amonita, não é nada do povo de Deus. Sim. É um inimigo de Israel. É um inimigo. Aí ele ameaça furar o olho. Não furou porque eles tiveram uma postura. Centralização do poder. Isso, teve alguém que liderou, que governou Israel com a ajuda de Deus e venceu eles. Não aconteceu nada daquilo que eles tinham ameaçado. Eles voltaram quietinho para a terra deles, ficaram quietos por um tempo, né? É o que é bonito a gente perceber assim que Samuel, o profeta, ele teve assim esse papel tão importante, um papel histórico e religioso em Israel, e que ele faz então prevalecer uma monarquia, uma realeza que respeita assim os direitos de Deus sobre o povo. Então, por isso que nós vamos ter então a questão do rei Davi. Uma outra coisa que não termina também, que ele foi proclamado rei então, porque ele fez a guerra e venceu, aqueles que tinham aceitado ele logo no sorteio perguntaram assim: cadê aqueles que não queriam te aceitar como rei? Vamos pegá-los e matá-los. Aí Saul fala: ninguém será condenado à morte hoje, porque Javé realizou uma salvação em Israel. Quer dizer, aqueles que não aceitaram tiveram que aceitar do mesmo jeito agora e não foram condenados pelo rei que entrou nem nada, né? Muito bem. Uma bela lição fica aqui para nós, né?
nossas mestras, obrigada, professora Eda, obrigada, professora Amélia. Agradeço a você. Sempre tem um fruto a ser saboreado, sempre tem um resultado a ser aplaudido, sempre tem uma decisão que deve ser enaltecida. Então, que fique para nós, no coração da gente, a certeza de que siga os passos do Senhor e observe os frutos, né? Aquele que saborear e você se sentir bem, aquilo te provocar alegria, você está no caminho certo. Então, com isso, agradeço mais uma vez a todos vocês e rendo minha homenagem à Imaculada com Salve Maria Imaculada. E até o próximo programa. Salve Maria Imaculada.